Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, Senhores Membros da Causa Real, Excelentíssima Doutora Teresa Anderson, Aurora Carapinha e José Sá Fernandes, distintos vencedores do Prémio Gonçalo Ribarteles nas edições anteriores, aos premiados, que referenciarei também no fim das minhas palavras, excelentíssimos vereadores e demais funcionários da Câmara Municipal de Lisboa, família, amigos do meu avô, amigos. Neste dia da entrega do prémio com o nome do meu avô e em tão distinta cerimónia que também tem a feliz coincidência de marcar o seu centenário, enquanto neto faz-me sentido descrever um pouco do que ele significou para mim e julgo para toda a família. Fazê-lo hoje é também relembrar aquela que foi a sua companheira toda a vida, a nossa avó Docha. Por mais que a minha avó cultivasse e procurasse a maior das descrições publicamente, não ficaria bem comigo, e julgo que o meu avô também não, se não começasse por aí. Um e outro também não são dissociáveis de grande parte das nossas memórias familiares. Sendo duas pessoas bastante diferentes, complementavam-se na verdadeira e autêntica definição da palavra. Ambos eram donos de uma boa disposição contagiante e de um sentido de humor próprio. Tanto em Lisboa como nas férias em Cruz, soubemos desde cedo que o meu avô vivia imbuído entre as grandes questões ambientais, do ordenamento do território, a política do país, bem como toda a criação que daí adveio e a convivência familiar, enquanto a minha avó estava destinada a esta última e todo o outro ordenamento que lhe correspondia. Não era coisa pouca, e julgo que para lá de tudo o resto, o meu avô sempre soube da liberdade que conquistara ao casar com ela. Viviam magistralmente nesses papéis. Entre almoços e jantares, Cruz também era isso. Se procurasse o meu avô para trocar 2 dedos de conversa e a minha avó me alertasse que nesse momento estava na biblioteca com o grupo dos sábios, termo subtil e ironicamente cunhado por ela, sabia que dificilmente o veria antes do jantar. Era assim, no andar de cima, o meu avô tratava dos grandes temas do mundo e do ordenamento do território português. Cá embaixo, entre a sala e o quintal, a minha avó resolvia a disposição da família. Num desses momentos, entre a segunda ou terceira janela partida e o quinto ou sexto vaso destruído, dos futebols que eu e os meus primos prolongámos até grande parte da adolescência, eis que ouço o já característico grom que ecoava da sala que dava para o quintal. Invariavelmente, 2 das 3 janelas era eu que tinha partido e 8 dos 10 vasos também. Punha-me em sentido e desastradamente e atabalhoadamente lá fingia que estava a juntar as peças do vaso que não tinha conserto possível. Eis que também surge o meu avô, também ele em sentido, como penso que todos nós nos punhamos para alguma da exasperação natural da minha avó, e diz: bom, o importante é as plantas ficarem sempre vivas. Ao que a minha avó retorquiu de forma imediata: sim, Gonçalo, mas não é preciso que os vasos se partam todos, pois não? Começam a ir para o quintal de baixo onde eles não jogam futebol. E foi assim que alguns dos netos, e eu em particular, contribuímos para o desordenamento do território do quintal de Cruz. Testemunhei a verticalidade e transversalidade que o meu avô não só evocava como essenciais ao ser humano nas suas relações humanas, mas que também praticou coerentemente em todas as esferas. Nas relações que teve connosco, naquilo que defendeu no seu trajeto político, na sua obra maior como arquiteto paisagista, no seu ideal monárquico e a forma como as ideias e causas prevaleceram sempre sobre o que poderia cair pior ou melhor no seu campo político e social de origem. Ontem à noite, enquanto preparava estas palavras, dei-me conta que ele próprio deu asa à utopia na forma como projetava o país. Hoje é raro não ler algo que refute essa mesma utopia de Gonçalo Ribarteles, e feita sempre com o melhor dos propósitos. Mas olhando para trás e com a luz do presente, quanto é que era verdadeiramente uma utopia? A caminhada à entrada da meia praia em Lagos que percorri tantas vezes em criança e adolescente, fazendo questão de a batizar a título pessoal como amazónica, e onde se encontra uma passagem estreita de retas e curvas simétricas, ladeadas por uma vegetação que a preenche, certamente que não era. Destas e outras amostras
maiores como os Jardins da Gulbenkian, o corredor verde que liga o Parque Eduardo VII a Monsanto e tantas outras, o mais gratificante, para além dessa utilidade que desvirtua a tal utopia, é que em cada uma delas verificamos como tudo se coaduna com o que também transmitiu ao longo da vida. Não existe separação entre estas criações e o homem, entre a obra e o homem. Antes, foram os seus princípios e a sua obstinação que o levaram a projetar tudo desta forma. Recuo aos tempos em que nós, netos, vivíamos de perto o fenómeno da criação do entretanto descaracterizado partido da terra. De quando eu, visivelmente chateado com algumas das críticas que lhe faziam, ridicularizando o seu ideal desfasado da realidade, via-o reagir com uma espécie de indiferença admirável. Também isso representativo de uma forma de estar no combate político pelas suas ideias e ideal, de que tão pioneiras eram, levavam a responder sem qualquer amargura. Em vez disso, a paixão por tudo aquilo em que acreditava levou a uma constante e apaixonada pedagogia que não só a nós e aos seus alunos cativava. Foi sempre um interno jovem sábio aos meus olhos. Longe de se embevrecer por alguma da obra que deixava ao país, a sua conversa era sempre virada para o futuro, para os próximos 50, 100 anos. Vivia intensamente o presente, procurando-o. É certo que o facto de nunca ter sido, nem de perto nem de longe, um grande condutor, contribuiu, mas julgo que muito pouco, para percorrer quase todas as semanas meia cidade a pé. Menos ainda na idealização de uma cidade sem carros. Cultivou com a minha avó um minimalismo em tudo, antes de nos darmos conta da essencialidade disso mesmo. Projetou uma Lisboa virada para fora em todos os sentidos, quando o país esqueceu e deixou de compreender que o coração das cidades deve estar na rua, nos jardins e não nos centros comerciais em excesso, que ele, aliás, descrevia de forma muito particular e alérgica. A cidade abriu as muralhas e estendeu-se num jogo labiríntico de contacto do homem urbano com a natureza. Quando isso não se dá, criam-se e têm-se criado monstruosidades que todos conhecemos, referi em tempos. Permitam-me a ousadia terminar, considerando que quanto mais nós nos convencermos da existência do real na visão transversal do meu avô, em vez da sua utopia, melhor estaremos. Finalmente, e não menos relevante, os mais sinceros parabéns por todo o percurso e obra dos arquitetos paisagistas que foram premiados nesta edição. Fernando Pessoa e Alexandre Cancela de Abreu, cuja amizade e ligação foi constante na vida do meu avô. Muito obrigado.